Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Ora viva, Alexandre, essas férias! Ora viva, Ruben. Atropelei-te agora no Hora Viva. Não tem mal, eu depois corrigi na edição. Fica bem. Dá aquela ideia de... Não edites, deixa estar assim, a sério. Mesmo as pessoas estão mesmo a ouvir isto que nós estamos a dizer e tu podes deixar, se calhar, porque fica assim uma coisa natural. Parece-me bem. Espontâneo, não é? Como se quer hoje em dia. Alexandre, estamos de regresso depois das férias, quando, olhando para o calendário, percebemos que faltam 2 meses para as eleições norte-americanas e muita coisa... Ao dia, porque hoje é dia 5 de novembro que estamos a gravar, foi tudo não é? pensado, Alexandre, tudo pensado. Exato. 2 meses é muito tempo, pouco tempo para uma corrida que está ou não está definida ainda. Qual é que é a tua visão neste momento? É muito tempo. É preciso recordarmos que há algumas semanas, se alguém dissesse que um dos 2 principais candidatos ia ser alvo de uma tentativa de assassínio e que o outro dos 2 principais candidatos ia ser substituído a meio da corrida, muita gente diria, cá está, estamos a usar a formulação do Donald Trump, muita gente diria que a decisão, que a eleição já estava decidida. Quer dizer, um candidato é alvo de uma tentativa de assassínio e, portanto, vai ganhar. O Joe Biden é velho, vai perder. Pronto, aquelas coisas muito definitivas ao dia. A quinta-feira é definitivo, já não pode ser de outra maneira. Sexta-feira depois acontece outra coisa que é de outra maneira. Portanto, muitas coisas podem acontecer nos próximos 2 meses. O que se pode dizer agora, e tendo em atenção esta verdade imutável de que as coisas mudam todos os dias, é que, segundo as sondagens de que dispomos e de que toda a gente dispõe, a corrida continua num empate. Quer dizer, num empate no sentido em que não há nenhum dado que nos indique que um dos candidatos é um claro favorito. Ao contrário do que já aconteceu em outras eleições, principalmente na época pré-Trump, antes do Donald Trump, e antes do Barack Obama também, era possível dizer-se, como o Ronald Reagan, por exemplo, na segunda candidatura, que ganhou quase tudo, portanto já se sabia, era muito difícil que não acontecesse um dos resultados. Neste caso, o que acontece é que com a Kamala Harris, quando entrou na campanha como candidata a presidente, recuperou bastante as perdas do Joe Biden e, portanto, se o Joe Biden estava atrás do Donald Trump, mas também não era certo que fosse perder a eleição, porque muito poderia acontecer até lá, se ele não tivesse desistido, mas de facto estava atrás, estava a ser bastante penalizado pela questão da idade. A entrada em jogo da Kamala Harris veio recuperar a força do Partido Democrata, mas não está longe de ser suficiente para tornar a Kamala Harris como uma vencedora à partida contra o Donald Trump. Antes, pelo contrário. Tem sido fácil para Donald Trump fazer oposição a uma adversária que ele não esperava numa fase inicial, não é? Porque, na prática, não. O Donald a Trump campanha ainda foi não... dirigida contra Biden, não é? Sim, a campanha estava toda montada para o facto de... Obviamente, quando eu digo isto, é do ponto de vista dos partidos, não é? Eu não acho necessariamente que o Joe Biden estivesse velho caquético, mas era esta a narrativa que o Partido Republicano queria impor na campanha. Essa narrativa desapareceu com a substituição do Joe Biden e, de facto, a campanha de Donald Trump tem revelado algumas dificuldades em acertar uma nova estratégia para enfrentar a Kamala Harris. E há uma que não cola muito bem, porque que é de pôr a Kamala Harris como uma perigosa comunista e progressista que era difícil uma imagem que era difícil de aplicar a Joe Biden, porque com o passado que ele tinha de uma pessoa mais centrista, era difícil, portanto, o caminho da idade era mais lógico e mais fácil para o Partido Republicano ou para a campanha do Trump. No caso da Kamala Harris, isso pode funcionar para os que já estão conquistados, isto é, as pessoas que são fortes apoiantes de Donald Trump há vários anos. É isso que elas acham, não é? Que a Kamala Harris é uma perigosa comunista de extrema esquerda, e, portanto, não precisam de ser convencidas disso. O que está aqui em causa é um eleitorado republicano, mas, neste caso, mais moderado, que procurava encontrar uma alternativa a Donald Trump,
que não fosse o Joe Biden, por causa destas razões, da idade, de acharem que ele já não estava capaz de desempenhar um novo mandato, e que podem encontrar em Kamala Harris essa alternativa, porque de facto ela não é essa perigosa comunista que a campanha do Donald Trump tenta fazer crer. Portanto, a campanha do Trump ainda não encontrou uma mensagem tão forte, tão coesa como tinha na época do Joe Biden. Isso tem permitido a Kamala Harris, aparentemente, nós também, mais uma vez, não sabemos o que é que vai acontecer nas próximas semanas, mas pelos primeiros sinais, a Harris tem sabido afastar-se o suficiente da ala mais progressista do Partido Democrata, tanto no seu discurso na Convenção Nacional do Partido Democrata, como em entrevistas e posições posteriores. Tem-se apresentado não como uma centrista moderada, mas tem evitado falar muito sobre as grandes bandeiras da ala progressista e, portanto, isso tira um bocadinho também o espaço ao Partido Democrata para usar declarações dela e apresentá-la mais uma vez como uma perigosa comunista. E isso, o simples facto de o Joe Biden ter sido substituído e a Kamala Harris aparentemente estar a saber aproveitar esse espaço, não se comprometendo, não quer dizer que se for eleita não vá depois aplicar medidas progressistas, mas em termos de discurso de campanha está a tentar apresentar-se como um bocadinho mais centrista do que porventura seria expectável para alguns observadores. E essas duas coisas fazem com que a Kamala Harris, como candidata do Partido Democrata, tenha de facto recuperado bastante do espaço que tinha sido perdido pelo Joe Biden. Aproveitando, já que pegaste nesse tema, nós sabemos que as sondagens são o que são e há muitas. Valem e o para que todos valem, a expressão. Exatamente, e para todos os gostos. Mas como é que estão as coisas neste momento e que indicadores é que temos daqueles estados que vão ser decisivos, porque tanto podem virar para um lado ou para o outro nesta fase? Pois isso é sempre muito difícil falar sobre isso porque há muita confusão, não é? Nós estamos todos aqui numa luta pela atenção, no fundo, tanto os médicos como os políticos, como tudo, e depois torna-se assim há um ruído muito à volta disto e as pessoas facilmente manipulam ou são vítimas de manipulação. Por exemplo, há uma avaliação que é feita nos Estados Unidos por alguns sites e alguns especialistas em sondagens que transformam as médias das sondagens numa probabilidade de vitória. E uma recente, nos Estados Unidos, do Nate Silver, dava cerca de 52% de probabilidade de vitória a Donald Trump e 48%, ou um bocadinho mais ou menos, para a Kamala Harris. Isto começou, obviamente, a ser aproveitado por apoiantes de Trump e que depois outras pessoas que, não sendo apoiantes de Trump, mas acreditam nisto, porque é fácil de manipular com base nos números, que o Donald Trump tinha 52% nas sondagens. E não é assim. 52% de hipótese de vencer uma eleição é um empate. Quer dizer, não há aqui nada que nos possa dizer que, segundo as sondagens, um dos candidatos vai de uma forma consistente à frente do outro. Da mesma forma, se nós pegássemos nas sondagens isoladas, tanto as nacionais como as em cada estado, principalmente nos 6 ou 7 estados que vão decidir esta eleição, e se um dos candidatos, o Trump ou Kamala Harris, estivessem consistentemente sempre no verde, não é? O problema é que às vezes nós apresentamos as coisas assim, está no verde é bom, o vermelho é mau. Então, no verde por 0,1 pontos percentuais, mas que aparecia sempre verde, se calhar criava-se na ideia de muitas pessoas de que esse candidato era claramente o favorito. Mas estas diferenças não são nada, não é sequer possível antever. O que sabemos, por exemplo, das últimas 2 eleições é que o eleitorado do Donald Trump foi subestimado em cerca de 2 pontos e 3 pontos, entre 2 e 3 pontos. Portanto, há aqui em alguns estados, por exemplo, no caso na eleição de 2016, a Hillary Clinton era dada com 6 ou 7 pontos de vantagem na Pensilvânia e o Trump acabou por vencer. Portanto, mas isso foi feito um certo ajustamento em 2020 para se perceber o movimento do Donald Trump. Neste caso, apesar de, em termos nacionais, o Partido Democrata e a Kamala Harris poder vir a ter mais uma vez a maioria na votação nacional, portanto haver mais pessoas em todo o país a votar em Kamala Harris do que em Donald Trump, o que interessa, como já falámos aqui várias vezes, vão ser as eleições em 6 ou 7 estados. Esses é que vão decidir tudo. E há menos sondagens em cada um desses estados. As sondagens lá são feitas de uma forma menos frequente, principalmente em alguns destes 6 ou 7, o que torna tudo muito... Quer dizer, há uma grande indefinição.
o que podemos dizer é que sim, a Kamala Harris tem vindo a recuperar, ela já aparece em alguns destes estados que precisa mesmo de ganhar, como principalmente o Michigan e o Wisconsin, já aparece ligeiramente à frente do Donald Trump, quando o Biden surgia atrás, poucos dias antes de ter desistido. Recordemos que nesses dias anteriores à desistência de Joe Biden, nos 7 estados em que a eleição vai ser decidida, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e depois Arizona, Novo México, Carolina do Norte, Geórgia, o Donald Trump surgia à frente em todos. Portanto, isso dizia que havia ali uma tendência favorável ao Donald Trump. Hoje em dia, as sondagens dizem que a Kamala Harris já está à frente no Wisconsin e no Michigan. Há um empate técnico na Pensilvânia, que pode ser um estado crucial para a Kamala Harris, que ela terá de ganhar, e que estados como a Carolina do Norte e a Geórgia voltaram a estar em jogo. Isto é, a vantagem de que o Donald Trump dispunha já está ali também à volta do empate, ou com uma vantagem muito curta do Donald Trump. Portanto, está tudo em aberto. Todas estas manifestações de felicidade à volta da Kamala Harris no Partido Democrata e de pessoas que simpatizam com o Partido Democrata tanto lá como cá, têm de perceber que existe que isto tudo pode mudar de um momento para o outro e que tudo se vai decidir por poucos milhares de votos numa mão cheia de estados. Esta também é uma luta que anda muito à boleia dos apoios públicos que são conseguidos para estes candidatos. Apoios públicos, não estamos a falar de dinheiro dos orçamentos de Estado, estamos a falar de apoios públicos de pessoas que endossam os determinados candidatos. Como é que estamos nesse campeonato? Temos tido figuras de renome a tentar dar o seu apoio pelas candidaturas? Sim, bom, o que é que nós só podemos falar assim dos mais conhecidos, não é? Porque certamente haverá pessoas a nível local na política dos Estados Unidos que já declararam o seu apoio a uns outros, mas nem sequer nos chegam essas notícias, é difícil. Mas quer dizer, é óbvio, não é preciso ser um apoiante da Kamala Harris para perceber que há muito mais pessoas ligadas ao Partido Republicano a apoiar Kamala Harris do que pessoas do Partido Democrata ou figuras relativamente bem conhecidas do Partido Democrata a apoiar Donald Trump. Nesse jogo parece que há aqui uma goleada da Kamala Harris. Nós temos os casos do Robert Kennedy Jr. que apoiou Donald Trump, mas não se pode dizer que este Kennedy, pelo que tem feito nos últimos anos, seja o protótipo de um político do atual Partido Democrata, portanto, e também a Tulsi Gabbard, que foi uma congressista do Partido Democrata, que concorreu à eleição às primárias do Partido Democrata em 2020, mas que também diverge bastante do Partido Democrata e já nem faz parte do partido. Essas duas figuras declararam apoio ao Donald Trump, mas do lado da Kamala Harris, por exemplo, no dia em que estamos a gravar este podcast, não é assim que se diz no podcast, no próprio dia, a Kamala Harris recebeu o apoio da Liz Cheney, a filha do ex-presidente, do antigo vice-presidente dos Estados Unidos, o Dick Cheney, que era vista até a invasão do Capitólio por apoiantes de Trump em janeiro de 2021. A Liz Cheney era a número 3 do Partido Republicano na Câmara dos Representantes e era vista por muitos como uma potencial candidata do Partido Republicano numa era pós-Trump. Mas após a invasão, ela ficou decididamente no campo contra o Donald Trump, acusou-o de ser responsável pela invasão e fez parte da comissão de inquérito da Câmara dos Representantes sobre a invasão do Capitólio. Depois, ela e outro antigo congressista republicano que também declarou o apoio agora a Kamala Harris e que até discursou na Convenção Nacional do Partido Democrata, o Adam Kinzinger. Ele também fez parte dessa comissão de inquérito, mas eu dizia o Kinzinger e a Cheney e outros 8 antigos congressistas do Partido Republicano que votaram a favor do segundo impeachment do Trump, quando ele foi acusado de ter incitado a invasão do Capitólio. Esses 10 congressistas, só para termos uma ideia do clima no Partido Republicano, desses 10 que votaram a favor do impeachment, do segundo impeachment do Trump, 4 decidiram que não se iam recandidatar mais, portanto perderam qualquer tipo de espaço no Partido Republicano para continuarem a ter apoios. Outros 4 foram derrotados nas eleições primárias, portanto não puderam recandidatar-se a um novo mandato, como aconteceu com a Liz Cheney, precisamente, em 2022. O Partido Republicano apoiou adversários internos contra estes republicanos que votaram a favor do impeachment do Trump,
E dos outros dois que restaram, só um deles é que conseguiu derrotar um adversário interno apoiado por Donald Trump. Portanto, o Donald Trump e o trumpismo domina completamente, já todos estamos fartos de saber isso, o Partido Republicano. Portanto, estas declarações de apoio são importantes para um eleitorado republicano moderado, que estava à procura de uma alternativa a Joe Biden para poder, sem problemas nenhuns, votar num adversário do Donald Trump, e a Harris pode dar-lhes isso. Para além disso, na semana passada houve também 238 antigos pessoas que trabalharam nas administrações de dois ex-presidentes do Partido Republicano, o George Bush e o George W. Bush, pai e filho, e também nas equipas das candidaturas presidenciais de outros dois republicanos, o John McCain e o Mitt Romney. Ao todo são 238 pessoas que desempenharam os mais variados cargos nestas equipas todas, que dizem que o Donald Trump é um perigo para a democracia dos Estados Unidos e que apoiam e vão votar na Kamala Harris. E depois há também outros nomes mais conhecidos, como precisamente do ex-candidato presidencial do Partido Republicano, Mitt Romney, que é senador, que foi o único senador, aliás, que votou a favor da condenação do Donald Trump nos dois processos de impeachment. Também, sei lá, há outros nomes, o próprio ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, não é? Que foi alvo de ameaças por parte de apoiantes de Donald Trump, ameaças de morte durante a invasão do Capitólio, também já disse que não vai votar no Donald Trump, mas algumas destas pessoas, como é o caso do Mike Pence, não declararam publicamente que vão votar em Kamala Harris, não é? E a Liz Cheney, o que ela disse foi, não só não vou votar em Donald Trump, como vou votar em Kamala Harris. Portanto, isto é uma mensagem que pode beneficiar bastante a Kamala Harris junto de uma pequena fatia do eleitorado que, mais uma vez, pode ser determinante porque esta eleição vai ser decidida ao pormenor. Alexandre, está feito por hoje. Daqui a 2 meses teremos uma grande noite, mas falaremos antes disso sobre estas andanças da política norte-americana. Até lá. Então, até lá. O público fica no ouvido.